Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente com vocês para abordar um assunto que é muito importante. Muito mesmo importante. Não sei se você está consciente disso, mas todos os dias pode ser que este mal venha a nos acometer. E é provável que essa forma de acometimento ela tire de você e possa tirar de mim, se eu assim permitir, o nosso fluxo de energia positiva. Porque quando a gente fala de energia positiva, a gente está falando de um bem-estar que necessitamos dela todos os dias para viver bem, bem mais humorado, bem mais satisfeito com a vida, com um pouco mais de alegria, um pouco mais de esperança, um pouco mais de crença, tudo isso de uma forma mais abundante e mais plena. Do que nós estamos querendo falar para você? Presta atenção. No dia 22 de fevereiro do ano de 1998, o Rio de Janeiro, a cidade festeira, ela convivia com uma realidade marcante, marcante de forma negativa, né? Gerava uma dor nas pessoas. Do que se trata exatamente? Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar que em 22 de fevereiro de 1998, lá no Rio de Janeiro, desabava um prédio de mais de 20 andares. Aquele prédio ele foi construído por um político, alguém que decidiu fazer de prédios a habitação, a casa, a moradia de algumas pessoas. Mas a tristeza veio à tona no dia 22. O que eu quero dizer? Aquela construção desabou. O sonho das pessoas, ele desmoronou junto com elas naquele dia. Bem, a construção de uma casa ou de um prédio, ela tem na sua estrutura as chamadas colunas. Colunas são essas estruturas verticais que, embutida dentro da estrutura da construção, ela sustenta toda aquela obra, ela é o esqueleto daquela construção. Bem, não sei exatamente quantas colunas podem ter existido naquele prédio, mas em casas convencionais, o telhado ou lajes, elas são sustentadas por essas colunas, que usualmente são colocadas nos cantos e também nos meios, entre esses cantos, para suportar o peso. Usualmente essas colunas são feitas com a união ali de ferro, de brita, de areia, de cimento, mas numa dosagem tal que ela consiga estar firme o suficiente para suportar o peso. Com base nessa comparação, né, daquela tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, eu quero trazer isso como uma comparação e uma ilustração para a nossa conversa hoje. Bem, eu quero dizer que este prédio, essa construção, é você como pessoa, enquanto pessoa. Mas eu não estou falando da pessoa somente na estrutura física, esse corpo materializado. Mas eu quero me referir à estrutura emocional que você tem. Porque nós, seres humanos, nós somos a união da emoção e da razão. Mas vamos lá. Tem três coisas em nós, seres humanos, que elas podem nos demolir. São colunas do fracasso. Quais são essas colunas do fracasso? E que pode levar a gente à tristeza e também à frustração. Falta de crença, falta de credibilidade em si mesmo, em seu potencial. Uma delas é a comparação. Comparar é tentar nivelar, tentar igualar, criar uma similaridade, criar uma igualdade. Mas, usualmente, quando a gente se compara com outros, por exemplo,
Imagina que você assista um programa, um reality, MasterChef, e você tenta fazer uma comida igualzinha àquela que você viu lá no reality, mas ela não saiu como você queria. Mas em admiração daquele participante do reality, um chefe de cozinha, você tenta fazer igual, se comparar a ele e não consegue. Como você se sente depois? Você se sente muito mal, você está desvalorizando o que você fez, desmerecendo o que você fez, se minimizando porque você não conseguiu ser igual a outra pessoa. Quando você consegue, para analisar, e você não conseguiu a equiparação, você se coloca num patamar de inferioridade. Isso é bom ou ruim? Isso é péssimo. Se comparar, traz diminuição. Você pode até se modelar, você pode até trazer essa pessoa como uma influência positiva, mas você tem que ser você mesmo na sua essência, não tem que se comparar com ninguém. Então a comparação é uma coluna do fracasso, porque quando a gente se compara e não consegue a mesma performance que aquela pessoa que estabelecemos como modelo, a gente se sente em baixa, inferior. E aí vem uma infinidade de outros sentimentos que diminuem e que tira a nossa produtividade. Então não seja igual a ninguém, não se compare com ninguém. Seja você mesmo e abstraia dele o que houver de melhor. Segunda coluna do fracasso é o estado de crítica. Como assim? Quando nós, às vezes, por ressentimento, por inveja, nós deixamos de valorizar o que as pessoas fazem de melhor e nós nos pautamos em criticar alguns leves defeitos ou imperfeições daquelas pessoas, a gente, da mesma forma, está tentando inferiorizar os outros. Mas, na verdade, o sentimento de inferioridade e frustração está em mim. Eu estou tentando transferir esse sentimento, eu estou tentando me vingar dessas pessoas. Mas, no entanto, aquela pessoa está num patamar de bem-estar e eu simplesmente me sentindo infeliz e criticando o tempo inteiro porque eu não consigo ser igual a ele. Olha, veja aí, a primeira coluna é a comparação, o segundo é a crítica. Quando eu não consigo equidade, eu não consigo ser igual, eu começo então a hostilizar a pessoa mentalmente. Como eu me sinto? Novamente em baixa. Então, se você está em baixa na comparação e na crítica, você está prestes a desmoronar emocionalmente e também fisicamente. Baixo fluxo de energia, baixo estímulo, baixa disposição para fazer as coisas, energia e pique para o trabalho. E qual é a terceira coluna do fracasso? A gente vai colocar aqui o estado de julgamento. O que é o estado de julgamento? É você tentar sentenciar alguém com expressões de condenação, como ele não tem Deus, ou ele não tem a aprovação de Deus, ou seja lá o que for, que coloque a pessoa num patamar de falta de apreciação. Aquilo que ele faz ou deixa de fazer não tem valor, isso é bobagem o que ele está fazendo, para que isso? Ninguém vai dar valor a isso? Isso não serve para ninguém? Depende da forma como nós desmerecemos. Esse estado de julgar, esse estado de condenar, de criticar e de se comparar, chama estados de sofrimento. Se emocionalmente eu estou em estado de sofrimento, o meu corpo físico ele mostra isso para todos que estão em minha volta. Então aqui hoje fica a minha sugestão para você. Se você quiser ser alguém melhor, não se compare com ninguém. Se você quiser ter bons relacionamentos, não seja um crítico compulsivo. Admire as qualidades das pessoas, se alegre com os resultados das pessoas e não julgue as pessoas à base das aparências, pois o tempo inteiro nós estamos efetuando, às vezes, julgamentos injustos à base daquilo que nós observamos e nem sempre aquilo que a gente vê a olho nu talvez seja a verdade absoluta das conclusões que tiramos. Dessa forma, não seja uma vítima como foi alguns lá no Rio de Janeiro, em 1998, quando aquele prédio desabou. Esse prédio é você, pessoa emocional e física. Preserve o seu corpo, preserve a sua mente, suas emoções. Sucesso e até a próxima.
Quero aproveitar aqui e pedir a você que curta os vídeos que temos no canal, que você dê um like, que você faça um comentário, que você dê uma sugestão, compartilhe em suas redes sociais, porque este é um espaço de desenvolvimento, de crescimento. Eu espero poder estar contribuindo com você de alguma forma. Foi um prazer estar aqui. Voltamos numa próxima ocasião. Um abraço para você, muita paz no seu coração.